A nossa aula de hoje, né, vai tratar da vigilância de produtos, vigilância e o controle de produtos. A gente falar sobre vigilância, né, e controle de produtos, quando a gente fala desse tema, a gente lembra diretamente, né, da nossa Anvisa, né, da nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela foi criada para proteger a saúde da população, controlando a produção e a comercialização dos produtos e serviços, sujeito a essa vigilância sanitária. Então, ela controla ali, né, e ela acompanha os alimentos, os medicamentos, os produtos médicos, cosméticos e também os saneantes. Ela é vinculada ao Ministério da Saúde. É uma autarquia, né, com autonomia administrativa e financeira, a qual estabelece regulamentações sanitárias em nível federal, estadual e municipal. Então, ela age aí nas 3 esferas. E ela é independente. Então, assim, ela tem, quando ele fala assim que ela tem autonomia administrativa e financeira, né? Ela segue aí, né? Com um rigor científico, né? Sem interferência política. Então, isso é muito importante aí em todos os âmbitos, né? Para o setor regulatório do país. Então, ela foi criada, né? A lei ela foi criada pela Lei 9.782 em 1999. Então, a nossa agência, né? Relativamente aí recente, né? Podemos dizer assim. Então, ela tem aí menos de 30 anos de idade. Ela atua com competências tanto, né, ela tem competência de atuar tanto na esfera do meio ambiente, da circulação de bens e também de serviços de saúde. Então, assim, às vezes a gente pensa assim, a vigilância sanitária só atua lá com os medicamentos, né? E a Anvisa, né, só atua lá com os medicamentos ou com produtos ali médico-hospitalares, né? E não é verdade, né? Então, ela tem competência tanto no meio ambiente, para fiscalizar, para atuar, né, em edificações, ali atua no saneamento básico, na saúde ambiental, cuida ali também questão de piscinas, e também na circulação de bens. Então, ela atua nos medicamentos, nos agrotóxicos, nos cosméticos, nos alimentos, nos hospitais, né, ali com relação ao serviço de saúde. Então, ela vai atuar ali nos hospitais, nas clínicas odontológicas, no setor de hemoterapia, né, que é o setor ali que cuida dessa coleta de sangue, né, cuida ali do tratamento, né, desse sangue, né, da separação, né, então ela tem todas essas competências de atuação. Então, quando a gente fala em vigilância, e controle de produtos, a gente sempre tem que pensar no risco, né? Nos riscos sanitários. Então, o que é um risco sanitário que leva à atuação da vigilância, né? Então, é qualquer situação que possa comprometer a saúde pública devido à exposição a agentes nocivos. Então, nós temos aí vários riscos quando a gente pensa. São eles ambientais, né? Então, assim, ali os riscos ambientais. O que é um exemplo de um risco ambiental? Então, a qualidade da nossa água, né? A potabilidade da nossa água, quando alterada, quando em condições, né, impróprias, a qualidade dessa água, ela é um risco ambiental. Nós temos também os riscos institucionais, os riscos ocupacionais, que são riscos, como exemplo de risco ocupacional, a gente pode descrever, são riscos inerentes ao desenvolvimento de uma função. Então, por exemplo, uma indústria, né, que tem motores, que produz som muito alto, né? Então, existe um risco auditivo ocupacional,
né, mesmo que é inerente, né, àquela função, àquele ambiente, né, então isso exige o uso, né, de protetores, né, para preservar a nossa audição. Mesma coisa quando a gente trata, né, de riscos ocupacionais no ambiente hospitalar, o uso de luvas, o uso de máscara, procedimentos adequados, né, nos protege desses riscos. E a gente tem os riscos iatrogênicos também, que são riscos inerentes ao desenvolvimento da profissão médica, né? E os riscos sociais, né? O acesso, devido ao acesso, né? Da condição social, né? O acesso aos cuidados. E aí, quando a gente pensa, né, na atuação, né, na atuação do serviço de vigilância, a gente tem as leis, os decretos, as resoluções e as portarias. Então, aqui eu trouxe rapidamente só para conceituar para vocês o que é a lei, o que é uma lei, o que é um decreto, o que é uma resolução e o que é uma portaria. Então, a lei ela é de uso do poder legislativo, ela é generalista e abstrata, mas tem o poder de obrigação a todos, sem distinguir região, economia ou infraestrutura. Já o decreto, ele é um instrumento que regulamenta a lei, dando detalhes sobre como ela será aplicada. Então, o decreto ele é bem mais detalhado. Quando a gente tem uma resolução, ela é um documento que um documento que tem um caráter político, processual e administrativo. Geralmente atende a um espaço demográfico maior que as portarias e menor que as leis. Então, ela fica ali num intermediário. E as portarias, elas são atos administrativos geralmente regionais. São instrumentos alinhados com os decretos e leis, mas que apresentam condições mais específicas, claras e adequadas ao local. Então, ela também, né, tem um detalhamento ali maior. E quando a gente trata, né, sobre o serviço de vigilância, né, com relação aí a gente entrando, né, mais no serviço de alimentação, nós temos a resolução número 216 de 2004, que ela trata, né, que ela traz, né, o regulamento técnico das boas práticas nos serviços de alimentação. Então, essa resolução, né, ela veio aí para nortear, para regulamentar, para trazer definições para a gente sobre essas boas práticas no serviço de alimentação. Então, eu trouxe ela aqui para apresentar para vocês saberem, né, da existência dessa lei. Posteriormente, né, quando surgir alguma dúvida, vocês podem aí consultar, né, no exercício da profissão, de repente precisa montar algum laudo, algum parecer, né, pode ser usada também para se embasar para isso. Então, essa resolução, né, ela é aí norteadora nessa área de alimentos, né, das boas práticas, ela representa um marco regulatório essencial no setor de alimentação no Brasil. E esse documento, né, ele traz, né, ali o regulamento técnico das boas práticas no serviço de alimentação, que tem como objetivo garantir que os alimentos preparados e servidos à população atendam rigorosamente às condições higiênico-sanitárias. Então, essa legislação, ela estabelece os procedimentos das boas práticas, né, e a fim, né, de atender essas condições. E aí nós vamos comentar agora na sequência os principais pontos, né, que ela traz. Então, ela é uma lei bem, assim, bem de fácil entendimento, né, de uma leitura prazerosa, né, e a gente vai destacar alguns pontos aqui que depois no exercício, né, das fiscalizações, vocês podem observar. Então eles trazem os procedimentos de boas práticas, estabelecer as diretrizes claras para a manipulação e preparação e o armazenamento e distribuição de alimentos, né?
que, seguindo esses procedimentos, a gente tem uma proteção à saúde pública. Então, nós temos aí assegurada que os alimentos oferecidos aos consumidores sejam seguros, de qualidade, livres de contaminações. E nós temos uma harmonização da inspeção, né? Padronizando os critérios de inspeção sanitária em todos os estados, municípios brasileiros e promovendo a uniformidade. Então, o objetivo dessa resolução, né, do número 216, ele é dito que eles são multifacetados, né, visando não apenas a segurança alimentar, mas também a eficiência e a equidade da fiscalização. Então, o que isso significa? A equidade da fiscalização, onde a gente precisa mais da fiscalização, né? Nós vamos ter um maior número de episódios, né, de fiscalização. E quem precisa menos, né, nós vamos ter menos. Então, em locais, né, onde a gente já tem uma notificação, uma incidência, né, que está acontecendo algum problema, né, algum surto, algum desvio na qualidade, vamos dizer assim, né? Então, o setor de fiscalização, ele vai dar uma atenção especial, de forma mais frequente. Então, quando a gente pensa, né, quando a gente pensa aí no âmbito da aplicação, então essa resolução, né, ela tem um alcance bem vasto, né, grande, cobrindo uma ampla gama de serviços de alimentação, que realizam atividades tanto de manipulação de alimentos, a preparação, o armazenamento, né, ali a distribuição de alimentos prontos para o consumo. Então, ela vai abranger os restaurantes e similares, cantinas e cozinhas industriais, as padarias, confeitarias e lanchonetes, e muitas outras empresas do setor. Então, é importante a gente destacar que, embora seja abrangente, né, mas essa legislação, ela não se aplica aos lactários, aos bancos de leites e unidades de terapia interal, né, que são essas terapias por via, né, interal, que possuem regulamentações específicas, e também as indústrias alimentícias, que fabricam produtos embalados para venda. Então, esse grupo aqui, né, que essa legislação não abrange, eles vão seguir outra legislação mais específica, mais adequada para essa realidade de manipulação, de produção desses alimentos. E a legislação, ela traz algumas definições. Eu não trouxe todas aqui para vocês, né? Trouxe só algumas principais para a gente comentar. Por exemplo, o que são alimentos preparados, né? Serviços de alimentação e boas práticas. Então, os alimentos preparados é qualquer alimento manipulado, preparado, embalado ou exposto à venda, seja ele cozido ou cru, ou mantido em diferentes temperaturas para o consumo imediato. Já é considerado um serviço de alimentação os estabelecimentos que realizam as atividades de manipulação, preparação, fracionamento, armazenamento, distribuição, transporte e exposição à venda e entrega de alimentos preparados ao consumo. E o que são considerados boas práticas, né? Boas práticas são procedimentos sanitários e operacionais que garantem a segurança e a higiene dos alimentos, desde a matéria-prima até o produto final. Então, a gente, né, compreender as definições, né, e a correta aplicação da resolução é muito importante, né? Então, assim, é importante que depois, né, vocês peguem essa legislação com calma, né, e leiam para ter conhecimento de todos, né? Então, quando a gente pensa em alimentos preparados, né, ele vai abranger
uma vasta gama de produtos, reforçando as necessidades de cuidados, né, em todas as etapas. Os serviços de alimentação, eles são alvos diretos da regulamentação. E as boas práticas, né, elas representam um conjunto de ações indispensável para que tenha-se conformidade, para que esse alimento seja produzido e seja, né, depois disponibilizado ao consumo humano de forma segura, né, sem causar aí nenhum dano, né, à saúde dos indivíduos que vão consumir esses alimentos depois. Então, essa legislação, né, número 216, ela traz alguns requisitos de boas práticas. Então, ela traz aí, né, que é imprescindível, né, que seja a manipulação desses alimentos seja feita com higiene pessoal, né, que o manipulador, né, esteja portando os equipamentos de proteção individual. Então, vocês depois, né, vão trabalhar diretamente com isso, né? Então, ela traz aí uma rigidez na higiene dos manipuladores, incluindo aí a lavagem das mãos, o uso obrigatório dos equipamentos de proteção individual, como toucas e luvas. Ela trata também, né, sobre o armazenamento e temperatura. Então, eu gostaria que vocês aqui, né, vocês pensassem como profissionais, né, e chegando, né, num estabelecimento para fazer uma fiscalização. Então, vocês vão observar tudo isso que está aqui na legislação. Os manipuladores dos alimentos estão portando, né, os equipamentos de proteção individual, luvas, toucas, né? Quando vocês forem ali no local, né, onde é feito a lavagem das mãos, tem ali fixado na parede como essa lavagem das mãos, uma instrução, né, como deve ser feito o procedimento de lavagem das mãos, né? Então, todos esses detalhes, né, vocês vão observar depois no dia a dia da prática da função, né, da profissão de vocês. E quando a gente pensa ali no armazenamento do produto, a temperatura adequada, né? Então, como que ao abrir, né, uma geladeira, uma câmara fria, ou abrir um depósito, né? Como está sendo feito o armazenamento desses produtos? Então, quando a gente pensa numa câmara fria, numa geladeira, existe o controle de temperatura, né? Existe ali uma planilha de anotação dessa temperatura. Quando a gente pensa no armazenamento, né? Esses produtos, eles estão armazenados fora do contato com pisos, com paredes, né? Então, tudo isso é imprescindível, né? Para que depois o produto final acabado, né? Ali manipulado, né? O alimento, né? Ele chegue em boas condições para o consumidor. Então, quando a gente pensa em armazenamento e temperatura, né? A gente pensa em métodos adequados de armazenamento de matérias-primas e produtos acabados, com rigoroso controle de temperatura, para garantir aí a segurança microbiológica, né? Para que não tenha aí que esses alimentos, né? A matéria-prima, ela não seja contaminada aí com fungos, né? Por um armazenamento incorreto. E nós também temos que pensar, né? Que todos esses ambientes que são utilizados na produção de alimentos, eles têm que estar com uma limpeza adequada, né, e um controle de pragas também aí, né, periodicamente. Desculpa, gente. Então, assim, como que está sendo feita a limpeza desses ambientes, né? Então, tudo tem que ter um protocolo, né? Então, está sendo seguido, tem um primeiro passo, né? Tem um protocolo detalhado, né, de limpeza que está ali estabelecido nesse restaurante, por exemplo, estão seguindo esse protocolo, né, de limpeza e desinfecção e sanitização das áreas e equipamentos, além de um controle eficaz para evitar a presença de pragas, né? E também é importante observar se esses estabelecimentos eles possuem aí
os documentos, né, ali a RT, né, a anotação de responsabilidade técnica, né, com relação ao serviço de detetização, aí a cada 6 meses, né, ou a cada um ano. Né? Então, é muito importante, né, observar todos esses documentos, né, e observar se a gente não encontra nada, né, fora desses padrões, nenhum inseto, nem nada. E também é importante, né, é um requisito também de boas práticas, o treinamento contínuo da equipe, onde seja realizada a capacitação periódica dos funcionários sobre as boas práticas, os perigos de contaminação e a importância da higiene, né? Quando a gente tem um treinamento, né, contínuo, aí a gente tem ali o incentivo, né, a motivação de toda a equipe, né, a seguir, né, esses requisitos de boas práticas. E é importante também observar, né, se esses treinamentos, né, eles, sempre que for dar um treinamento, ou sempre que for, que tiver um treinamento, é importante observar a periodicidade que está acontecendo, né, então tem algum documento, né, que aí confirma, né, que esse treinamento foi realizado, né, por essa empresa que está sendo fiscalizada. Então, é muito importante nós observarmos todas essas situações. E quando a gente trata, né, sobre as responsabilidades dos serviços de alimentação, eles são as principais, né, são os principais responsáveis pela implementação e manutenção das boas práticas, né, de fabricação, e é obrigatório que todos os procedimentos de boas práticas sejam documentados e que haja uma monitorização constante para garantir, né, a sua efetividade. Todos esses serviços é muito importante e é essencial, né, que todos esses serviços, quando eu falo assim, todos esses lugares que são aplicáveis a essa legislação, é importante que eles colaborem com a vigilância, com o setor de vigilância, né? Então, os serviços devem cooperar plenamente com os órgãos de vigilância sanitária, facilitando inspeções e favorecendo as informações necessárias. No momento aí, né, que recebem o serviço, né, de fiscalização. E essa resolução também, né, a número 216, ela também traz para a gente alguns prazos, né, e penalidades, né, que são aí as sanções, né, que tem em caso de alguma irregularidade. Então, ela estabeleceu um prazo adequado e também prevê sanções para o descumprimento, visando garantir a seriedade, né, da aplicação dessa lei. Então, as infrações, né, as normas sanitárias podem acarretar penalidade, que vão desde a advertência até sanções mais severas. Então, nós podemos ter aí multa, interdição, cancelamento de alvará, né, e outras sanções. Então, as multas, elas vão variar de acordo com a gravidade da infração e o porte do estabelecimento. Os casos, né, que levem à interdição, pode ser parcial ou total do estabelecimento, impedindo o funcionamento até a regularização. Pode acontecer também, né, dependendo da situação, de cancelamento de alvará, né, em casos de reincidência, né, ou infrações gravíssimas. E outras sanções que também são previstas na legislação, como a apreensão de alimentos. Então, essa resolução, né, ao contrário de outras, ela permite e até incentiva que os estados e municípios criem suas próprias regulamentações complementares. Então, os estados e o Distrito Federal, bem como os municípios, poderão estabelecer regulamentos técnicos específicos, né, de boas práticas para o serviço de alimentação, com vistas a atender às particularidades ali local de cada município. E com isso, melhorar as condições higiênico-sanitárias, observando, né, sempre tendo como base, né, essa resolução. Então, essa flexibilidade que essa lei traz, né,
para que estados e municípios tenham esses regulamentos técnicos específicos, permite que as autoridades sanitárias locais adaptem as normas e a realidade de cada região. Então, isso aí é muito, muito importante. E então, assim, essa lei, né, ela é um marco fundamental para a segurança alimentar no Brasil, né, e esses procedimentos aí são cruciais para a gente evitar contaminação e para que os alimentos cheguem, né, ao ser humano, ao consumidor final, né, de uma forma segura. E a sua relevância, né, ela perdura sendo um pilar essencial para a saúde pública brasileira, né, porque qualquer aí desvio, né, na qualidade que cause mal ao ser humano, que cause aí algum sintoma, né, influencia diretamente, né, na nossa saúde pública. Então, essas legislações sanitárias, né, de um modo geral, elas agem, né, em 3 esferas. Então, elas podem ser normativa, educativa ou regulatória. Então, de acordo, né, com o Ministério da Saúde, está sob responsabilidade da vigilância sanitária. Então, informar ali e notificar os surtos de doenças de transmissão hídrica ou alimentar. Então, planejar doenças, né, que são transmissíveis, né, tanto pela água quanto pelos alimentos. Também de responsabilidade, né, planejar estratégias e definir medidas de controle dessas doenças de transmissão hídrica ou alimentar. Então, realizar a inspeção sanitária em locais onde houver os surtos de doenças de transmissão hídrica ou alimentar, para identificar os focos críticos e estabelecer as ações de intervenção e controle. Também uma responsabilidade, né, da vigilância sanitária, acionar a vigilância ambiental em caso de surtos epidemiológicos, né? Então, surtos que relacionem com alguma doença. Então, ali, se a gente tem, de repente, está sendo identificado algum sintoma, né? E às vezes não é de origem hídrica ou alimentar, e tem relação ali com alguma coisa ambiental, então devemos notificar, né, a vigilância ambiental. Destinar ao Laboratório de Saúde Pública as amostras de ambiente e alimentos suspeitos envolvidos em surtos. Então, identificou ali uma população, né, uma comunidade com um surto, por exemplo, de diarreia, né? Então, nós devemos ali, quando identificado, né, destinar ao laboratório, né, as amostras, né, de ambiente ou alimentos suspeitos para a gente ter a comprovação. Aplicar sanções e punições aos responsáveis por surtos alimentares ou epidemiológicos, desenvolver, implementar e informar as medidas sanitárias adotadas em áreas onde houver surto epidemiológico. Então, também a obrigação, né, capacitar pessoal e colaboradores sobre sua competência. Então, ali a equipe, né, para que seja feito, né, essas inspeções. Realizar trabalho de educação continuada e sistemática para adoção de boas práticas em serviço de alimentação. Realizar ou apoiar pesquisas, né, disponibilizar documentação técnica atualizada aí para consulta, né. Então, e nós temos também, né, atuando, né, junto com a resolução, né, 216, nós temos também a portaria 326, né, de 1997, que fala sobre condições higiênico-sanitárias e boas práticas. Temos também a resolução 275 de 2002, né, que fala sobre regulamento técnico de procedimentos operacionais padronizados, né, aplicados aos estabelecimentos de alimentos e a lista de verificação de boas práticas de fabricação em estabelecimentos produtores de alimentos.
a resolução 216, né, que eu comentei com vocês, das boas práticas, e o Código Sanitário Estadual, que é número 10.083 de 1998. Então, quando a gente pensa, né, em todo esse contexto, né, o acesso às operações produtivas, ele deve ser segregado para colaboradores envolvidos, né, na produção de alimentos. Então, quando a gente pensa, desculpa, quando a gente pensa ali na aplicação, né, dessas condições, então, sempre que vocês chegarem, né, a um estabelecimento para fazer a fiscalização, é importante observar, né, a área onde está produzindo o alimento, né, ela está separada, ela é uma área separada, né, ela é uma área destinada que só os colaboradores envolvidos na atividade entram lá. Então, por exemplo, um restaurante deverá dispor de uma entrada para as áreas produtivas, das quais o cliente não tem acesso direto, podendo adotar uma barreira física, né, paredes, portas, divisórias, para segregar o local. A cor do piso, né, dessas áreas produtivas não é especificada, mas tem legislações locais, né, que podem estabelecer alguns requisitos, né, de característica para esses pisos. Então, as portas, né, elas devem apresentar dispositivo de fechamento automático, evitando ali que as pessoas, né, que ali trabalham, evitem de colocar a mão para evitar que seja carregado, né, micro-organismos e contaminantes. Os objetos, né, em desuso podem ser mantidos protegidos, né? Então, se tiver de repente, algum equipamento, né, que não esteja em utilização, pode ser embalado ali com um filme de PVC, né, ou outra forma considerada um material sanitário, e identificados com plano de limpeza devidamente protegidos. As luminárias nos ambientes de produção de alimentos devem ser protegidas contra quedas e explosões, né? Então, quando a gente trata também da vigilância e o controle de pragas, né? O controle químico de pragas, ele deve ser utilizado quando as medidas adotadas não forem suficientes ou eficazes. Então, pressupõe-se que é preconizada o uso de estratégias não químicas, como a implementação de armadilhas, iscas, rotina de higienização, coleta e destinação correta de resíduos. Portanto, o controle, né, químico, ele não precisa ser feito com um intervalo determinado e nem sobre a obrigatoriedade de sua execução. Então, assim, pressupõe-se, né, que sejam tomadas medidas anteriores, né, a isso para evitar que tenha que se aplicar o controle químico. Quando a gente fala também nesses serviços de alimentação, né, a higienização dos reservatórios de água, ela pode ser realizada ela deve ser realizada, né, e pode ser realizada em intervalos menores que 6 meses. E é importante também que seja observado, né, se os estabelecimentos eles têm aí a documentação que comprove, né, que foi feita essa higienização dos reservatórios de água. Quando manipuladores também, né? Então, pessoas manipuladores, né? Se tiverem alguma lesão ou doença que pode, né, ali contaminar os alimentos, né? É importante que esses manipuladores eles sejam relocados, né, em outras atividades para evitar, né, que tenha aí qualquer contato com os alimentos e gere qualquer contaminação. E nós, né, vamos tratar agora um pouquinho sobre os tipos de micro-organismos, né, e a relação com os alimentos. Então, a gente pode dizer, né, que a contaminação, ela ocorre quando há presença de alguma substância estranha ou indesejada nos alimentos.
E diante disso, né, diante dessa contaminação, nós podemos dizer que nós temos três tipos de contaminantes. Então, nós podemos ter contaminantes físicos, contaminantes químicos ou contaminantes biológicos. Então, o que são considerados contaminantes físicos? Nós temos uma contaminação física quando elas são provocadas, quando a gente encontra, né, algum fragmento de plástico, vidro, ossos, metais, que podem gerar repulsa ao consumidor devido ao fato de serem estranhos aos alimentos, como é o caso da presença dos fios de cabelo, né? Então, ali causa aquela repulsa, e é um contaminante físico. Nós temos os contaminantes químicos, né, que são provenientes de resíduos de antimicrobianos, agrotóxicos, venenos, inseticidas, antibióticos, agrotóxicos e etc. E nós também temos os contaminantes biológicos, que são provocados por micro-organismos, né, como bactéria, fungo, vírus e parasitas. E são também os mais comuns de serem encontrados. Então, eles podem ser divididos nessas três formas. Então, o controle microbiológico na cadeia de alimentos, né, é um direito humano. A alimentação abrange o acesso e a disponibilidade de alimentos seguros e adequados. Estabelecimentos, né, eles devem adotar padrões de qualidade para garantir a segurança microbiológica e atender às expectativas dos consumidores. Nós temos um dado, né, que apenas 1% das doenças de transmissão hídrica e alimentar são notificadas ao DataSUS, o que dificulta as ações, né, da vigilância e as ações de saúde pública, né, para eliminar, para prevenir que isso continue acontecendo. Então, as doenças de transmissão hídrica e alimentar são um grave problema de saúde pública, especialmente para a população mais vulnerável, e são frequentemente causadas por falhas na obtenção, no armazenamento e na manipulação dos alimentos. Então, a água potável, ela é essencial, ela é crucial, né, em todas as etapas aí da produção dos alimentos. Exigindo um controle rigoroso, né, dos parâmetros físicos, químicos e microbiológicos para prevenir doenças e assegurar a qualidade do produto final. Então, se a gente pensar aí, né, em qualquer esfera, né, na produção de alimentos, né, a gente sempre acaba utilizando a água. Quando a gente não utiliza ela diretamente, né, com os alimentos, a gente utiliza ela, né, com a higiene aí dos manipuladores, com a higiene dos equipamentos. Então, garantir aí a qualidade, né, dessa água, né, a potabilidade dessa água é crucial para que a gente tenha um produto final, né, sem contaminação. E falando um pouco sobre os micro-organismos, né, eles são seres ali unicelulares, formados por uma única célula, e não pode ser visto a olho nu. Então e quem são eles, né? Então nós temos aí as bactérias, os protozoários, os fungos e os vírus, né? O conceito de higiene dos alimentos vai além dos cuidados relacionados aos manipuladores. Envolve também as contaminações de origem física, química e microbiológica. E a produção de alimentos que ocorre, né, em ambientes contaminados, e em virtude disso ocorre a ingestão de micro-organismos que poderão resultar em efeitos adversos à saúde. Então, nós temos aí mais de 250 causadores de doenças alimentares, gerando quadros de diarreia, de vômito, de crises respiratórias, de síndromes neurológicas, renais e hemolíticas, né? E, em alguns casos, né, podem levar o indivíduo até a morte. Então, isso é muito importante, né, que seja dado, né, uma atenção, que seja seguido aí as normas, né, para que a gente evite tudo isso. Então, nós temos aí, falando sobre os micro-organismos, nós temos micro-organismos que eles são transitórios e temos também os residentes.
Então, os transitórios, né, eles são aqueles facilmente removidos removidos da pele ou da superfície. Na sua maioria, né, eles são do tipo gram-negativos. E já os micro-organismos residentes, né, são geralmente gram-positivo e comportam-se como parasitas, né, ou micro-organismos que têm como principal alimento a matéria orgânica morta. E esses micro-organismos residentes, né, eles têm o potencial de produzir essas endotoxinas, que são ali substâncias que vão fazer mal ao ser humano, né, que vão desencadear aí esses sintomas aí no ser humano, né? Essas endotoxinas muitas vezes não são toleradas aí pelo corpo humano e causam aí a manifestação aí das diarreias, dos vômitos, dos casos aí de mais graves. Então, casos de transmissão de doenças de forma hídrica ou alimentar apresentam um aumento significativo ao longo do tempo e pode-se relacionar esse aumento a alguns fatores, entre eles a mutação dos agentes nocivos e o surgimento de novos patógenos, reemergência de epidemias bacterianas antigas, a resistência a micro-organismos ao tratamento medicamentoso, aumento populacional, aumento de doenças crônicas não transmissíveis e imunocomprometimentos, né, mudanças climáticas e comportamentos alimentares. E aqui, né, conforme eu comentei com vocês, né, no início da aula, eu deixei no chat para vocês, né, um link que trata, né, de uma forma, né, explicativa como acessar a plataforma Simpla. Trouxe aqui novamente para vocês, tá bom? Por hoje, né, gente, por hoje era isso, né, que eu trouxe para a gente conversar sobre a vigilância, né, e do controle de produtos, para vocês terem aí um conhecimento, né, acerca desse tema. E, assim, na próxima aula, né, se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou aberta aí a responder, né? E na próxima aula, na próxima semana, né, alguns avisos. Na próxima semana, nós não teremos aula ao vivo, na semana do dia 28, todos os professores, né, os professores da instituição estarão participando da semana pedagógica, e em função disso nós não teremos aula ao vivo. Então, assim, nós estaremos em curso segunda, terça e quarta-feira, e retornamos na próxima semana, né, no dia 4, com o nosso grupo de estudos. Tudo bem? Combinado? E aqui, né, nós temos o link também, fazendo a leitura desse QR Code, é possível acessar a nossa comunidade, né, no WhatsApp, onde está sendo enviados, né, alguns avisos das aulas, né, e está sendo postado, né, também avisos para vocês. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta, alguma consideração? Pessoal, por hoje era isso. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês, de todos, por terem acompanhado a aula, né? Ficado comigo até agora, tá bom? E estou à disposição, qualquer dúvida sobre esse assunto,